Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem, com saúde, né? Se cuidando daí, que eu vou dar aqui e vai dar tudo certo, né? Bom, no nosso capítulo passado, nós começamos a trabalhar um pouquinho sobre verbos, né? Sobretudo, os verbos de ação. Então, a ideia é que a gente possa iniciar nosso trabalho com os verbos. E na aula de hoje eu vou trazer o nosso primeiro conteúdo que diz respeito aos tempos verbais, um tempo verbal utilizado em inglês. Bom, então assim, eu vou adiantar esse assunto porque eu vou dividir ele em duas partes, certo? Por exemplo, o simple present é um assunto gramatical que vai cair lá na unidade 6 do nosso livro. Porém, eu vou optar por trabalhar da início ele agora, para não ficar muito assunto para um mesmo capítulo. Ou seja, eu vou fazer a apresentação desse tempo verbal, né, na aula de hoje, trabalhar somente a forma afirmativa e deixar para quando a gente estiver abordando na unidade 6 o tempo verbal completo, com as formas negativa e interrogativa. Certo? Então, vamos conceituar aqui. Simple present. Simple present é o presente, né? Nossa forma, a nossa língua, o presente do indicativo. Como o inglês menciona, é o presente simples, né? Aquilo onde eu vou utilizar as ações correspondente ao momento que está acontecendo. Beleza? Então, conceituando aqui comigo. O simple present corresponde ao presente do indicativo da nossa língua. Ele é usado para indicar ações que estão acontecendo. Só que diferente do present contínuo, que é aquele tempo que indica também o presente, né? Que eu utilizo lá com o to be, mais o verbo, com a terminação de ing, ele estrutura a partir de um verbo de ação. Então, como no exemplo aqui, ó. Paul walks in the park. Paulo caminha no parque. O que vai acontecer aqui? No simple present, pessoal, o verbo ele vai surgir da forma como ele apresenta no infinitivo sem o to. Porém, há uma modificação na terceira pessoa do singular. Ou seja, eu tenho que observar na minha frase, quando a frase está direcionada, o sujeito é a terceira pessoa, né? Ele ou ela, ou coisa ou objeto, eu tenho que colocar uma terminação no verbo. Foi o que aconteceu nessa frase aqui que eu coloquei. Ó. Paul é Paulo, é ele, né? Terceira pessoa do singular. Então, a regra geral aqui eu acrescentei S no final do verbo, ok? O verbo caminhar. Então, vamos conhecer aqui. A gente tem algumas regrinhas para mexer com a terceira pessoa. E aí eu trouxe aqui abaixo para que a gente possa facilitar a nossa compreensão, certo? Qualquer coisa vocês vão pausando o vídeo, né, lendo melhor, observando, porque aqui vai ser o marco inicial do trabalho com esse tempo verbal, ok? Então vamos lá. As únicas alterações que ocorrem nos verbos se limita às terceiras pessoas, né? Que é aqui, ó, he, she e it, a terceira pessoa do singular. Então, assim, o que vai acontecer de modificação vai apenas modificar quando estiver na terceira pessoa. Então, de modo geral, quando vamos usar o simple present, para nos referirmos a ele, ela ou indefinido, né, que é no caso do it, a maioria dos verbos recebe S no final. Ou seja, para a regra geral, eu vou acrescentar S no verbo, certo? Funciona para a maioria dos verbos. E aí nós vamos ver as exceções. Detalhe, pessoal. Eu só vou precisar me preocupar com essa terminação aqui se na minha frase estiver uma terceira pessoa. Por exemplo, se eu tiver lá Mary,
Mary run in the school. Mary corre para a escola. Então, eu vou colocar o S no final do verbo. Mas, por exemplo, se for Paulo e Mary, aí já não é mais terceira pessoa, né? Do singular. E aí eu vou colocar o verbo da forma que ele se apresenta no infinitivo, certo? Love, normal, room, work, e assim sucessivamente. Eu trouxe aqui aquela tabela pronominal, vou baixar aqui por completo, para que vocês possam observar, né? Eu coloquei a conjugação aqui do verbo room, o verbo correr, e aí, ó, primeira pessoa, I room, normal. Segunda, your room. Já na terceira pessoa, que eu deixei aqui em vermelho, ó, eu acrescentei o S no final do verbo, certo? Apenas essa modificação vai ocorrer na terceira pessoa do singular. O restante, ó, que está em preto aqui, o verbo ele apresenta-se normalmente, ok? We room, your room, they room. Eu corro, tu corre, você corre, né? Ele corre, ela corre, ele ou ela corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Pronto, então tudo isso aqui, o que vai precisar eu observar, né, a modificação vai ser apenas na terceira pessoa do singular. Pronto, então eu coloquei aqui a tradução abaixo, né? A modificação ocorreu apenas na terceira pessoa. E o segundo caso, eu vou observar a segunda regra, né? Lembrando, a primeira regra é aquela regra geral, acrescentar S no final do verbo, quando estiver direcionado para a terceira pessoa. A segunda regra é essa aqui. Ó. Apesar de ser a maioria, essa regrinha de acrescentar o S só não funciona para verbos que têm alguma terminação específica. Quais são elas? Os verbos que terminam com O, S, SS, SH, CH, X e Z. Vocês lembram que nós trabalhamos modificações nos substantivos, né? Quando a gente estava passando para o plural. Então, essa parte sonora do inglês, ela exerce também essa força de modificação. Então, por exemplo, quando o verbo está na terceira pessoa, a ação está direcionada para a terceira pessoa, e ele terminar com O, S, SS, SH, CH, X e Z, aí eu vou acrescentar ao final do mesmo a expressão ES, beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Go é o verbo ir, né? Então, he go, he goes, terceira pessoa, né? Ele vai. She does, ele faz. E it, watch, ele assiste. Beleza? Então, ó, acrescenta o ES no final desses verbos que tenha essa terminação, ou seja, que excede lá a regra geral, né? Se o verbo terminar com essas seguintes terminações, essas 6 terminações, né? 7. Vamos agora para a nossa terceira regra. Ó, a nossa terceira regra, né, acontece quando o verbo termina com consoante e y no final, ou seja, y precedido de consoante. Eu gosto de utilizar mais dentro desse contexto. Quando o verbo termina com y precedido de consoante, que é o caso aqui do verbo study, tray e cry, né? Termina com y precedido de consoante. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou tirar o y e acrescentar ies, ok? Eu vou tirar o y e acrescentar ies. Beleza, então assim, vamos para o exemplo. Ó, he studies, ele estuda. She try, ele tenta. It cries, ele chora.
Pronto, então, se for Y precedido de consoante, eu vou fazer essa troca que vocês já conhecem também. Fique atento em relação aos verbos que terminam com Y, mas antes dele vem uma vogal, ele cai naquela regrinha geral, né? É o exemplo do verbo play, que é muito utilizado. Inclusive, ele está aqui abaixo, ó. Não esqueça, se ele termina lá com Y, mas antes dele é uma vogal, então ele vai entrar na minha regra geral, certo? Enjoy, ele gosta. She's stirring, ele fica. Esse enjoy aqui pode ser no sentido de diversão, certo? She's stirring, ele fica. It plays, ele joga ou ele brinca. Ok? Pronto. Então, essas são as regras, digamos, as 3 regras fixas aí de quando eu preciso modificar a terceira pessoa do singular, certo? Lembrando, onde é que eu vou usar essas regras, pessoal? Apenas quando na frase estiver utilizando a ação para a terceira pessoa do singular. Para ele, para ela, seja para coisas, objetos ou pessoas, certo? Nas outras formas, no plural, na segunda e na primeira pessoa, o verbo não precisa de modificar. Eu não preciso lembrar dessas regrinhas aqui não, ok? Eu deixei acima um exercício básico só para a gente fixar. Inclusive, eu vou mandar esse PDF da atividade, eu vou deixar também com essa parte de conceito, que aí vocês podem ler, né, com calma o que eu estou explicando agora, certo? O exercício está aqui acima. Pronto. Ó, aqui eu coloquei apenas 2 questãozinhas básicas, só para a gente treinar o início, né? Aqui vocês vão conjugar aqui o verbo love, né? To love, no simple present. E aí eu coloquei algumas palavrinhas em evidência e vocês vão tecer o restante, certo? Na segunda, vocês vão preencher abaixo, né, a conjugação correta dos verbos entre parênteses. E aí eu trouxe, deixei em evidência os verbos, né, na forma de infinitivo, e aí vocês irão trazer ele para o espaço deixando no presente. Vou dar um exemplo aqui. Closed. Ele termina com E, então ele entra na regra geral, né? E perceba aqui que, nesse caso, ele não vai precisar, porque ó, the stores, as lojas, está no plural. Então, ele não vai precisar acrescer nada, né? Nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma corzinha vermelha. Ó, nesse caso aqui, na terceira pessoa, she worked. Isso aqui vai só a primeiro verbo, porque isso aqui é o que nós chamamos de phrasal verbo, né? Esse aqui eu vou precisar modificar, ó, né? Vai para a regra geral, porque ele termina com E. Por que que eu modifiquei isso aqui, pessoal? Muito bem. Modifiquei porque aqui é a terceira pessoa. Estou direcionando para a terceira pessoa do singular, certo? Por que que eu não modifiquei isso aqui? Porque aqui, ó, é terceira pessoa do plural, né? Ó, as lojas são elas. Então, aqui não preciso entrar na regra. Esse caso aqui eu preciso entrar na regra porque é terceira pessoa do singular, como eu expliquei lá acima. Então, a dica: observa o sujeito, né? Vê se é terceira pessoa do singular. Se for, aí vocês dão uma olhada na regra, certo? Se não for, escreve o verbo da forma original sem o to. Beleza? Eu coloquei apenas 2 questõezinhas básicas só para a gente treinar esse primeiro passo da forma afirmativa. Ok? Aí nas próximas aulas com esse tempo verbal, né, aí a gente vai ver o uso do do e do dance nas formas negativa e interrogativa. Então eu separei aqui por 2 blocos esse assunto, para que facilite a compreensão. Ok? Então é isso. Valeu. Fiquem com Deus e espero vocês na hora do nosso momento. Se surgir alguma dúvida, a gente tira por lá, certo? Bye.